paz do Senhor Jesus. Quem está alegre com Jesus pode dar uma glória para Ele. Capítulo 14 do Êxodo, o verso 15. Amém? Capítulo 14 do livro do Êxodo, o verso 15. As mamães já foram bastante privilegiadas aqui essa noite. Já ouvimos bastante palavras de fortalecimento, de agradecimento e engrandecimento a cada mamãe. Mas agora nós vamos sair dessa linha de raciocínio um pouco, vamos falar um pouquinho do amor de Jesus. Amém? Amém? Amém. Capítulo 14 do Êxodo, verso 15, diz assim, ó: E então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Amém? Tome seu assento, que o Senhor possa estar ministrando essa palavra nos nossos corações, no coração de cada um de vocês. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, sou muito grato a Deus por termos esse privilégio de estar na casa do Senhor, e muitos gostariam de estar aqui, mas não conseguiram estar, outros já partiram, alguns pararam no meio do caminho, outros estão pensando até em parar, mas eu louvo a Deus que nós estamos aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Esse versículo que eu lembro é bastante conhecido, a passagem bastante conhecida, todos nós estamos bem cientes, né, desse momento aqui, a qual a Bíblia nos relata, foi um momento que o Moisés, aquele Moisés na leitura introdutória com o nosso pastor João leu, aquele Moisés, né, que foi nascido ali no Egito, e ali saiu um decreto ali daquele rei da época, o faraó da época ali, que as crianças nascessem no sexo masculino e deveriam ser mortos. Por quê, pastor? Porque o povo de Israel estava crescendo de uma maneira tremenda dentro do Egito, e eles preocupados com aquilo que estava acontecendo, que as mulheres hebreias, elas geravam, elas davam luz constante aos filhos, e aí o povo ia crescendo ali, e o faraó daquela época ficou preocupado, se houvesse alguma rebelião ali naquele lugar, o povo de Israel viesse contra ele e tomasse tudo. Então o rei, com a sua mente poluída, pensando que dessa maneira, agora botou o decreto que as crianças fossem mortas. E Joquebede, aquela que está lá no capítulo 6 do Êxodo, que foi a esposa do Levi naquela época, gerou a Moisés, e Moisés ali, sua mãe, muito inteligente, escondeu por 3 meses, dentro do cesto, e viu que não tinha mais como esconder, botou ali no rio Nilo, aquele cestinho com Moisés ali dentro. A filha do faraó viu a criança, e a irmã de Moisés foi lá e falou para cá, e tudo nós vimos aqui na leitura introdutória. Mas se nós entrarmos na introdução completa, até chegarmos aqui no capítulo 14 do Êxodo, vocês vão ter que ficar aqui até amanhã de manhã comigo. Eu quero parar aqui nesse momento, só para lembrar para você que foi aquele mesmo Moisés, e agora está sendo apresentado aqui no capítulo 14, como libertador daquele povo que estava escravizado há cerca de 430 anos. Diz a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 12, verso 40, que ficaram aproximadamente 430 anos escravizados ali dentro do Egito. Mas chega aqui agora Moisés, tem um encontro com o Senhor, lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, e o Senhor apresenta a Moisés: Moisés, tu vai libertar o meu povo. E Deus usa Moisés de uma maneira tremenda. Ele vai lá, Deus manda as pragas dentro do Egito, e o faraó não liberava o povo, mas teve uma hora e não teve como impedir o agir de Deus. Fala para o seu irmão: operando Deus, ninguém impedirá. Aleluia. E o versículo, nós lemos, capítulo 14, versos 15, diz assim, a parte C do versículo: diz aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Eu não sei como você adentrou aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como está a sua vida. Hoje nós estamos em festa, dia comemorativo das mães, mas quem sabe seu coração está completamente magoado, triste, abatido, chateado, e muitas das vezes você está pensando até em desistir.
em parar, em deixar de fazer o que o Senhor propôs no seu coração. Mas nessa noite, meu irmão, o tema dessa mensagem para você é essa: a ordem do Senhor é que você marche. Aleluia. O capítulo 14, meu irmão, vem falar dos intempéries que o povo de Israel frequentou. Se você ler o capítulo 14, todo você vai ver que eles saíram do Egito e o Senhor agora levando para a terra que mandava leite e mel, a caminho de Canaã, a caminho dessa cidade que era essa terra prometida. E agora nós podemos ver que surgem as barreiras na frente do povo de Israel. Eles já caminham com a trajetória que era para demorar 40 dias, passaram aproximadamente 40 anos de trajetória, Deus desviando eles dos perigos, Deus tirando eles de certas situações. Mas quando chegou aqui nesse capítulo, eles depararam de frente para o Mar Vermelho, e do lado a montanha, do outro lado da montanha, na frente o vale. Eles ficaram num lugar chamado Pierote, ou seja, beco sem saída, lugar esse que eles olharam para um lado, olharam para o outro, olharam para a frente. Quando olharam para trás, viu o povo de Israel vindo, viu o povo do Egito, faraó e seus cavaleiros seguindo a eles. Aleluia. Eles acharam que aquilo ali seria o fim, eles acharam que aquilo ali não teria mais como eles escapar daquele momento. Mas chega no capítulo 15, no versículo 15, o Senhor fala para ele: Moisés, diz ao povo de Israel que marche. E versículo 16: e tu levanta a tua vara, estende a sua mão sobre o mar e fendê-lo, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, você está na mesma situação que se encontrava esse povo aqui na época. Você está no lugar que você, na frente ao mar, do lado montanha, do outro lado montanha, no meio vale, atrás dos inimigos, e tudo está contribuindo para que você fique parado, estacionado, desistente, aleluia, daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quem sabe você nessa noite não está nessa mesma situação, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, eu vou falar para você nessa noite: não pare, marche, não desista, vá em frente, aleluia, porque o que está no meio de nós, o que está com você, meu irmão e minha irmã, é maior do que o que está no mundo. O que está em nós é maior do que o que ele está tentando nos afligir. E sabemos que grande foi a aflição que esse povo passou lá na terra do Egito. Muitas foram as suas aflições. Eles foram escravizados, eles foram dados a eles trabalho forçado, trabalho dobrado, humilhados. A aflição, irmão, que esse povo passou, eles só Jesus mesmo, só Deus mesmo para dar o escape, como deu naquela época. E não é de outra forma. Quando também nós estamos sendo atingidos da mesma maneira, da mesma situação. Mas, meu irmão, essa aflição que você está passando, Deus conhece e vai te livrar de todas. Aleluia. Porque se nós analisarmos bem em nossa vida, há momentos em que pensamos até em voltar atrás, em desistir, não querer avançar, estamos tão sufocados com a situação, com o problema, com as adversidades, com as perseguições que vêm, que muitas das vezes nós queremos retroceder, nós queremos voltar atrás, conforme o povo de Israel se expressou no versículo 11, no mesmo capítulo que nós lemos. Eles disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para que nos tirássemos de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois é melhor que fora servir aos egípcios. Vontade deles, meu irmão, recuar. Eles estão no deserto, a situação tremenda. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor não sente prazer na alma que recua. Está lá em Hebreus capítulo 10, o verso 38. Ele não sente prazer na alma que recua. Então, meu irmão, a ordem dessa noite é que você vá em frente, marche, não deixe os empecilhos, os obstáculos da vida, as situações adversas,
a falta de alguma coisa, aleluia, vem impedir a sua caminhada, mas continue caminhando, porque lá no final a vitória é certa em nome de Jesus. Porque sabe uma coisa? Quando nós decidimos a marchar, quando nós decidimos a caminhar, mesmo na situação adversa, mesmo na situação difícil, o Senhor, meu irmão, Ele está sempre conosco. O Senhor está sempre do nosso lado, porque Deus é maior do que os obstáculos da nossa vida. Fala para o seu irmão aí, Deus é maior do que os obstáculos da nossa vida, da sua vida. Fala para ele, esse obstáculo que você está aí na frente, meu irmão, minha irmã, sabe uma coisa? Deus é maior do que esse obstáculo. O versículo 21 do capítulo 14 fala: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar do mar por um forte vento oriental, e toda aquela noite, e o mar se tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Glória a Deus! Aleluia! Olha que Deus poderoso, meu! Quem viu o mar vermelho na sua maré alta, e na situação em qual o povo se encontrava ali de frente para aquele mar, de um lado a montanha, do outro lado a montanha, vale pela frente, atrás o faraó e seus cavaleiros, aleluia, e jamais ele imaginaria que ia acontecer aquele milagre naquela hora, porque o nosso Deus, meu irmão, Ele é poderoso, e para o nosso Deus não existe obstáculo, por maior que seja o obstáculo na sua vida, o nosso Deus tem poder para desfazê-lo, e o nome dele ser glorificado. Aleluia! Jamais eles imaginariam, Edmilson, que aquele obstáculo na frente deles ser aberto daquela maneira que foi, mas Moisés aqui com a sua vara, meu irmão, estendeu-se naquele mar, o mar se abriu e eles passaram a seco. Aleluia! É assim que Deus faz, irmão, quando Ele marcha, quando nós marchamos, deixamos Jesus tomar o controle, Ele não nos chamou para o fracasso. Se Ele falou para nós andar, para nós marcharmos, é porque Ele garante a minha e a sua vitória, porque o salmista do Salmo 125, ele fala: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Por que nós devemos baixar? Por isso, porque nós somos esse povo, meu irmão, que temos a possibilidade de um Deus tão grande e poderoso fazer algo que nós não esperamos, fazer algo tremendo na nossa vida, porque o próprio Paulo, aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, me fala a memória, ele falou, depois de passar por tudo que está se passando, estava ali sendo afligido de toda maneira, preso, ele falou no capítulo 4, verso 13 aos Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! E quando ele se expressou dessa maneira, que ele poderia e podia todas as coisas naquele que fortalecia ele falou nesse momento, momento de aflição, momento de perseguição, momento que jamais ele mesmo ele poderia ter a certeza de sair vitorioso como ele saiu, mas ele cria no Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele se expressou dessa maneira: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nesse momento, meu irmão, de aflição, momento de fragilidade, que o Senhor nos garante a vitória. É nesse momento de aflição que nós demonstramos ao nosso Deus que nós estamos caminhando, nós estamos marchando e nada vai nos parar. Aí que o Senhor manifesta o poder dele e a bênção do Senhor em sobre a nossa vida. Então marche, meu, não pare, não desista, não desanime. As aflições desse mundo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas, diz a palavra do Senhor. E a aflição, irmão, quando a pessoa está em aflição, ela fica uma pessoa vulnerável, ela fica uma pessoa até meio fracassada, desanimada. Eu sei disso, a pessoa vai estar sendo afligida, está passando por um momento de aflição, ela fica um pouco impossibilitada. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Você tem um Deus que conhece a sua estrutura, conhece as suas forças, Ele está aqui nessa noite para te dar vitória em nome de Jesus.
Então não para de marchar, marcha, meu irmão. Está ruim, marcha, está difícil, vai em frente, porque é aí que o Senhor vai operando. Por que devemos marchar? Porque Ele marcha conosco. Jamais Ele vai deixar eu e você desamparados, sozinhos. Ele marcha junto com a gente, Ele está sempre conosco. O verso 14, nessa mesma leitura, fala desta maneira: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aleluia. É por isso que eu e você devemos marchar, devemos continuar passo a passo, ainda que você não está conseguindo andar, não está conseguindo correr, não está conseguindo voar, vai se arrastando, meu irmão, mas não para, porque a vitória não está no começo, não está no meio, mas está no fim. Aleluia. Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, ele fala que o início das coisas, o final das coisas são melhores do que o início. Opa aí. O final, meu irmão, das coisas é melhor do que o início. Então creia, e nessa situação, da maneira que você está, você tem alguém que está do seu lado, marchando por você, marchando por você, te carregando no colo, te amparando, aleluia, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E louvado seja o nome dEle. O que Deus faz quando marcha conosco? Olha o que Deus pode fazer quando Ele está marchando conosco. Aí, esse é aquele momento que eu e você não paremos, porque muitas das vezes, meu irmão, a situação da vida, devemos prazer nessa vida. A pessoa se envolve tanto com a coisa dessa vida, que é somente o bem-estar dessa vida, e acaba isso aí causando uma barreira na frente dele. Ele para de marchar, ele para de caminhar, ele para de adorar a Deus, ele para de louvar o Senhor. Ele vai fazer segundo aonde aponta o nariz dele, o que ele quer fazer, achando que ele é o bambambam, que é a pessoa certa. Mas, meu irmão, sem Jesus nada podemos fazer. O Senhor fala dessa maneira no capítulo 15 de João: meu pai é o agricultor, eu sou a videira, e vós sois os ramos. Se permanecer em mim, darás fruto, mas fora de mim nada podeis fazer. E aquele que dá fruto, o Senhor vai pô-la para que dê melhores e mais fruto. Mas o que não der fruto, Ele corta e lança na fornalha ardente. Aleluia. Então vale a pena marchar, meu. Vale a pena continuar na presença do Senhor, porque nós temos visto muitos aí deixando de seguir a ordem de Jesus, de seguir o chamado de Jesus, para entrar por outro lado, entrar na contramão, entrar pelo caminho errado, entrar pelo caminho que para ele parece perfeito, conforme diz Provérbios capítulo 14, 12. Há caminho que para o homem parece perfeito, mas o final dele é caminho da morte. E Jesus, no capítulo 3,16, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas vezes os prazeres da vida te sufocaram, está te sufocando a vontade imensa de ter, de ser, de parecer, está tomando o seu coração. Mas o capítulo 12 de Lucas, no versículo 13 em diante, fala a respeito disso. Um certo homem tinha o seu campo, e o campo dele produziu de uma maneira tremenda. E ele vendo aquilo ali, ele pegou e construiu um celeiro maior, e pegou ali os frutos da terra que ele conseguiu tirar e colocou lá dentro do celeiro. Aí falou: agora minha alma come, bebe e folga muitos anos de vida. Aí ele ouviu aquela vozinha: louco, se te pedir essa noite, te pedires a tua alma, o que tem preparado e para quem será? Então, muitas das vezes, irmão, nós temos que observar bem o que está fazendo nós pararmos no início do caminho, no meio do caminho, ou até mesmo no finalzinho, quase no final, quase aos 90 minutos, nós estamos reduzindo. Aleluia. Mas quando nós deixamos Deus baixar conosco, olha o que Deus faz: Ele toma a nossa retaguarda. Fala para o seu irmão: Deus guarda
e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Aleluia. Então podemos ver, meu irmão, como é a presença do Senhor em nossa vida. Aleluia. Porque muitas das vezes, meu irmão, nós estamos vendo que está vindo por trás, que está vindo até mesmo do lado, do lado esquerdo, do lado direito, nós chegamos muito à nossa frente, mas saiba desse momento, meu irmão, quando nós deixamos Deus baixar conosco, tomar conta da nossa vida, Ele guarda a nossa retaguarda. Aleluia. Ele é o guarda fiel. Somente no Salmo 121 ele fala que Ele não tosquedejará, não dormirá o guarda de Israel. Ele está atento ali à sua vida em todos os momentos. Olha o que Ele faz, quando nós chamamos Ele baixar conosco, Ele coloca entre nós, Ele se coloca entre nós e o nosso inimigo. É o versículo 20. Também escolhemos, Ele ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridão para aqueles, e para estes esclareceria a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Olha como ele fica entre nós e o nosso inimigo. Ele levou, pois, a nuvem durante o dia para refrescar o povo de Israel no deserto, e à noite a nuvem ia para trás e a coluna de fogo e aquecia o povo de Israel, e o povo do Egito ficava com frio. Aleluia. Guardando ele, sempre protegendo o povo, porque o Senhor, Ele sempre se coloca entre nós e o nosso inimigo. Você tem que agradecer muito a Deus, meu irmão, de estar aqui essa noite. Porque se você está aqui com vida, com saúde, porque o Senhor te guardou até aqui e vai continuar te guardando em nome de Jesus. Ele, quando marcha conosco, meu irmão, Ele proveu o escape. O verso 21 diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte do oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Ele é assim, meu irmão. Ele está conosco em todos os momentos, mesmo nós pensando que não vai acontecer, mas acontece, porque o nosso Senhor, Ele é poderoso, Ele faz coisas, Ele opera tantas maravilhas, meu irmão, em nossa vida, e nós ficamos sem entender. Muitas vezes está uma barreira grande, a coisa não está fluindo, mas de repente Deus abre a porta, Deus abre a janela do céu, e o nome dele é exaltado e glorificado, porque o nosso Deus está conosco. Fala com o seu irmão, Deus está com você, meu. Fala com a sua irmã, Deus está com você, meu. Então continue marchando, não pare, aleluia. Ele transforma a dificuldade em bênção. O verso 16 fala assim, ó: tu levanta a tua vara, estende a tua vara, né? Estende a tua vara, a tua mão sobre o mar, e fecha, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. 22 fala: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Esse é o nosso Deus. Quando deixamos Ele baixar conosco, baixamos com Ele, e deixamos Ele baixar conosco, as barreiras saem, a dificuldade sai, aleluia. As perseguições, meu irmão, para, as calúnias podem se levantar, mas sabe de uma coisa? Vai cair por terra, porque o nosso Deus, Ele garante, aleluia, em transformar a nossa dificuldade em bênção para a honra e para a glória do nome dEle. Era uma dificuldade tremenda, como que eles iriam atravessar aquele mar, mas o Senhor dá ordem, toca nas águas, fende as águas com a sua vara, e o mar vai se abrir e vocês vão passar em seco. Aleluia. Isso é fé, vai colocar a fé em prática, obedecer a voz de Deus. Quando obedecemos a voz do Senhor, a dificuldade passa, aleluia, e vira bênção para a minha e para a sua vida, porque Ele é poderoso. Quando Ele baixa conosco, Ele atrapalha o inimigo, meu irmão. No 24, versículo 24 e 25, pode acontecer que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu os egípcios e o alvoroço no campo dos egípcios, e tirou
e pelo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra nós. Aleluia. Ele é esse Deus, meu irmão. Ele atrapalha o inimigo. Ele vai demonstrar para o nosso adversário, para o nosso inimigo, que ele tem todo o controle, todo o poder em suas mãos. Aleluia. Aí vai fazer dessa mesma forma. Ele vai, meu irmão, confundir. Ele vai fazer algo tremendo acontecer na vida daqueles que te perseguem, na vida daqueles que te caluniam, porque você está marchando com ele e ele com você. Aleluia. E também tem mais, ele nos faz ver o nosso inimigo derrotado. Além de ele agir dessa maneira, meu irmão, ele vai fazer a gente ver o inimigo derrotado. No verso 30 diz assim: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia. Aleluia. Quem quer ver o seu inimigo derrotado aí na sua vida? Quem quer ver essa dificuldade cair por terra? Essa adversidade, essa calúnia, essa perseguição pela sua vida? Quem quer ver isso cair na sua vida, em nome de Jesus? Então continue marchando, e nessa marcha leve Jesus com você, coloca Jesus na tua frente. Aleluia. Porque, meu irmão, diz lá, Efésios capítulo 6, o verso 16, nós 1 Coríntios capítulo 10, o verso 4, fala que a nossa milícia, a milícia das nossas armas, não são carnais, mas são espirituais. Aleluia. Para desfazer as fortalezas do inferno. A nossa luta, meu irmão, não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da terra, da maldade espiritual. Mas sabe uma coisa, meu irmão? As nossas armas, a milícia das nossas armas é poderosa para desfazer toda a fortaleza do inimigo. Aleluia. E na nossa armadura, a qual o apóstolo falou no capítulo 6, o verso 10 em diante aos Efésios, no versículo 16, diz que nós temos que ter o escudo da fé. Ser vestido do escudo da fé, para que possamos apagar todos os dados inflamados do maligno. E podemos ver, meu irmão, que os dados inflamados do maligno vêm da nossa área, vem da área espiritual da pessoa. E quando vem nessa área, meu irmão, atinge a sua mente, atinge o seu coração, atinge a sua vida por completa. O seu emocional, o seu sentimental, a sua vida espiritual, social, tudo é atingido. Mas quando, meu irmão, marchamos pela fé, fala para o seu irmão, marche com fé. Quando marchamos, meu irmão, não paramos no meio da situação, sabe de uma coisa, usando, aleluia, esse escudo da fé, nós somos mais do que vitoriosos. Porque o escudo, meu irmão, quem sabe, é para proteger. Na batalha, os romanos usavam muito isso. Quando eles iam para a batalha, eles iam com aqueles homens de guerra, o escudo ia na frente, a sua cabeça está protegida de capacete, o peitoral também com a couraça. E quando eles iam com o escudo, quando o inimigo vinha sobre eles, lançando aqueles dados inflamados, aquelas flechas pegando fogo, o que eles faziam? Eles faziam com o seu escudo aquele efeito tartaruga. Quem sabe o que é o efeito tartaruga? O efeito tartaruga, irmão, os guerreiros, eles pegavam o escudo e na frente abaixavam, o do lado abaixava também, o do meio botava o escudo por cima, eles ficavam ali cobertos ali com aquela armadura ali do escudo. Quer dizer, os lados inflamados vinha por cima, não atingia, vinha de frente, não atingia, vinha de lado, não atingia. A mesma forma é eu e você, quando estamos com esse escudo da fé para nos proteger. E esse escudo da fé, meu irmão, é o nosso Deus, Ele nos protege. O salmista do Salmo 46 fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. O salmista do Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 10.000 cairão ao seu lado e 1.000 à sua direita, mas você não será atingido. Aleluia. Então vale a pena,
eles vão continuar marchando na presença do Senhor. Eu não sei como isso encontra a sua vida, eu não sei o que tem te feito parar, ou se você está quase parando, eu não sei o que está acontecendo, mas sabe uma coisa: o Deus Todo-Poderoso que pode mudar a sua vida está aqui nessa noite e quer te abençoar com a presença dele, com a proteção dele e com a misericórdia dele. E assim eu agradeço